Notícia está de volta com Paulo Maluf. Deputado, há uma versão de que o senhor fechou um acordo com o governador Geraldo Alckmin para apoiar um candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo em 2012. Esse acordo está de pé ou o senhor cogita, o senhor ou alguém do seu partido, ser candidato a prefeito de São Paulo no ano que vem? Veja, o governador Geraldo Alckmin, na minha visão de ex-governador, está fazendo uma obra muito importante. E também, na minha visão, não tem terceiro turno. Ele ganhou a eleição. Como não tem terceiro turno em Brasília, eu não faço oposição nem a Dilma, nem faço oposição a Alckmin. Alckmin fez por bem de nomear para uma empresa importante, a CDHU, um homem ligado ao nosso partido, o Antônio Carlos Amaral. E o quadro político, você sabe, o quadro político muda a cada momento, não é isso? Agora, é evidente que se Alckmin continuar fazendo a gestão que ele está fazendo, que na minha visão é excepcional, ele vai ter todo o meu apoio em 2014. Isso é normal. Por quê? Porque e o candidato a prefeito do ano que vem? Candidato vai a apoiar prefeito? O Tucano? Não, aí nós vamos ter que verificar quem são os candidatos. Os pré-candidatos do PSDB são Bruno Covas, neto do Mário Covas, Andréa Matarazzo, José Aníbal e Ricardo Trípoli. Quem o senhor prefere? Eu acho que são 4 bons candidatos, você podia dar a biografia dos 4. Agora, quem decide quem vai ser é o PSDB, não eu. Mas o senhor não tem uma simpatia por o nome? Não. Aloysio Nunes Ferreira também? Não, Aloysio também Serra, meu que amigo. diz que não Serra quer ser... também não tem problema nenhum, foi um grande prefeito, grande governador, grande ministro. Então o senhor vai apoiar alguém do PSDB o ano que vem? Eu vou apoiar alguém ou ser candidato. Por que você me tira logo do Não, partido? eu perguntei isso para o senhor logo do começo. O seu partido lança isso. Eu não tiro o senhor cogita? Não cogito a hipótese de não ser candidato. Paulo Maluf será candidato a prefeito o ano que vem? Não digo que sou, nem te reafirmo que não sou. Eu acho que tudo no seu tempo. Me faz a pergunta em maio que eu te respondo. Não é uma ironia do destino que no passado o malufismo e o petismo tenham se enfrentado tanto aqui em São Paulo? Havia um bordão na campanha do senhor em 1992, uma música que dizia assim: a gente não tem nada contra o Suplicy, a gente não quer mais, é o PT mandando aqui. E hoje, muitos petistas o acusavam de corrupção. Hoje o senhor é aliado dos petistas, chegou a defender petistas como José Genuíno, dizer que era um homem de bem, por conta daquela coisa do escândalo do Mensalão. Não é embaraçoso para o senhor apoiar um governo de um partido que no passado o criticou tanto? Não, porque, eu repito, José Genuíno é um homem de bem, não tem onde cair morto, não tem por que acusá-lo. Eu acho que é uma ingratidão. Então, eu não tripudio sobre os meus adversários. Se vocês quiserem votar, eu digo muito claro, votem em Maluf, que é o melhor. Agora, não é porque os outros são adversários que eu vou falar mal deles, não falo. Agora, quem mudou? Foi o Maluf ou foi o PT? Eu pergunto para o senhor, quem mudou, o Maluf ou o PT? Foi o PT. O PT defende juro alto. Veja vocês, agora o Banco Central baixou 0,5% o juro. O PT apoiou a queda dos juros. Hein? O PT boicotou muito o Henrique Meirelles. O PT... Não, senhor. O governo do PT na gestão Lula implementou juros altos. Subiu o juro quanto quis, Sim, fazendo a felicidade dos banqueiros que têm os maiores lucros dos bancos no Brasil. Olha, perto do que o PT, o Partido dos Trabalhadores, ajudou os banqueiros, eu, o industrial Paulo Maluf, me sinto comunista. Quem seria melhor candidato do PT a prefeito de São Paulo? A senadora Marta Suplicy, ex-prefeita, ou o ministro da Educação, Fernando Haddad? Pela sua experiência, quem é mais competitivo? O que dizem as pesquisas e o Datafolha é que Marta Suplicy tem uma grande rejeição. Numa eleição de um turno só, não tem problema a rejeição se você ganhar no primeiro turno. Mas em 2 turnos, a rejeição derrota. Então, eu acho que Fernando Haddad, com menos rejeição, se for para o segundo turno, tem mais chance de ganhar. Pois é, a rejeição alta não é um empecilho para uma eventual candidatura do senhor também? Porque o senhor chegou a ir muito bem em disputas de primeiro turno e no segundo turno, por exemplo, contra o próprio Covas, em 2002, o senhor perdeu a eleição. Mas ganhei, por exemplo, o do Suplicy, que era o melhor candidato do PT e apoiado pela Luiz Erundina. Então, segundo turno é outra eleição. E a rejeição, pela minha experiência, é um fator fundamental para a derrota. Deputado, poucos políticos no Brasil devem ter sido assim tão criticados quanto o senhor. O senhor mesmo falou de momentos difíceis aí. Dizem que o general João Batista Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar, chegou a dizer sobre a sua candidatura então à presidência: este turco jamais sentará em minha cadeira. E a gente se lembra que o senhor teve um embate ali com o Figueiredo. Depois o senhor foi acusado
de ter praticado diversos crimes, como responde no Supremo Tribunal Federal a um processo de corrupção por suspeitas de desvios da obra da Águas Espraiadas. Até enquanto a gente está gravando esse programa, o Supremo está julgando. O senhor sempre negou envolvimentos em irregularidades, diz que é um homem sério, um homem honesto, que não cometeu os crimes dos quais é acusado. Agora, se é verdade que o senhor é inocente de todas essas acusações, por que tantas acusações em tão diferentes frentes, deputado, são feitas contra o senhor? Em primeiro lugar, nós estamos no Estado de Direito, que eu contribuí para o Estado de Direito. E no Estado de Direito, quem julga é a Justiça, não é o repórter que julga. Em segundo lugar, João Batista Figueiredo, presidente da República, tinha razões para não gostar de mim. Eu o derrotei. O candidato dele era o Laudo Natel. Eu o derrotei. O candidato dele era Mário Andreasa. Mas não tem nenhuma importância que ele não gostava de mim. Eu restabeleci, sim, a democracia desse país. Agora, posso dizer o seguinte, Kennedy. Você não manda 1 quilômetro na Grande São Paulo sem passar por uma obra minha. E aqueles que me acusam de maneira mentirosa, eles me acusam porque eles não podem dizer que eu não trabalho, não podem dizer que minhas estradas são esburacadas, que meus túneis caíram, que meus piscinões não funcionaram, que os meus túneis inundaram. Ou seja, eu, graças a Deus, eu não critico ninguém. Eu trabalho mais do que eles para poder ter voto. Quando o senhor coloca eles, dá a impressão de que há uma conspiração ou uma articulação para acusar o senhor injustamente. Veja bem, a Interpol expediu uma ordem de prisão contra o senhor e contra o seu filho, Flávio. Não perdeu a ordem de prisão. Está lá na página, procura-se. Da Justiça Americana. Não, eles querem que eu vou lá prestar depoimento. E vocês da mídia, em vez de dizer que eles são arrogantes, que eles invadiram o Iraque, que diz que tinha arma de destruição em massa, não tinha, que invadiram isso, que invadiram aquilo, em vez de vocês defenderem o Paulo Maluf, se eles querem me ouvir, se estão me ouvindo, vão ter que me ouvir aqui. Sou cidadão brasileiro, não irei prestar depoimento em Nova York, nem em lugar nenhum. Mas, tem essa acusação de Nova York, feita em Nova York. Tem, muito bem, mas pera um pouquinho. Mas, doutor Paulo, mas são muitas frentes. Mas, o Ministério... Se você praticou uma irregularidade aqui, você é acusado aqui, você tem que ser julgado aqui ou pela Justiça da Alemanha? Se os recursos estão no exterior, como é a acusação de que pode ter havido desvio de recursos para o exterior, se um crime supostamente foi cometido lá, a justiça de lá tem legitimidade para julgar e investigar. Não, senhor, é uma carta rogatória, você me desculpe, pode entender, eu tenho outra coisa, de direito você não entende. Não, entendo também senhor, um é uma carta rogatória que tem que vir para cá para as acusações e eu tenho que ser julgado pela justiça daqui. E é bom que se diga, 44 anos de vida pública eu trabalhei mais do que ninguém e não tenho nenhuma condenação penal. Não, mas o senhor está respondendo a um processo no Supremo, o Ministério Público de São Paulo já fez acusações contra o senhor. Aí a minha pergunta para o senhor era no sentido, isso é uma conspiração, é uma articulação contra o senhor? Tanta gente está errada em relação ao senhor? Não é conspiração nenhuma. É que a mídia, quando eu, por exemplo, tenho uma acusação contra mim, vocês põem logo na primeira página. Agora, eu fiz anteontem o melhor discurso, provavelmente, que eu fiz na minha vida, na Câmara dos Deputados, e apareceu só na TV Câmara. Você nunca noticiou isso, o discurso que eu fiz. O que o senhor disse? Nos anais, está lá nos anais da Câmara. Então, a notícia ruim, ela está na primeira página. A notícia boa não está. Mas eu não tenho problema nenhum. Enquanto me acusam, é porque eu estou vivo politicamente, porque nunca vi ninguém acusar meu motorista. Na sua biografia tem um trecho, deputado, que diz que até a sua mulher, a dona Silvia, ao ler uma vez um texto sobre o senhor, uma reportagem, teria perguntado para o senhor, é verdade que você é tão ruim assim? A Silvia chegou a fazer essa pergunta, a dona Silvia, pergunta para o senhor? Não, você leu errado. Como é que é? A minha mãe perguntou. A sua mãe que perguntou? A minha mãe perguntou, mas filho, será que o que eles estão dizendo é verdade? Disse, mãe, a senhora pode ter absoluta convicção, é mentira. O senhor e o seu filho chegaram a ficar na prisão durante um tempo. O senhor chegou a ficar 40 dias preso. Como é que o senhor passou esses dias? Como é que o senhor se sentiu ficando esse período na prisão? A notícia, Kennedy, não é que eu fiquei 40 dias preso. A notícia verdadeira é que eu fui solto por decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal, porque não havia absolutamente base legal nem base jurídica para isso. Você acha que foi vítima de uma injustiça? Tanto é, eu confio na justiça, mas a justiça tem diversos graus. Mas você acha que foi vítima, então, de uma injustiça? No primeiro grau fui, porque o Supremo viu que não tinha base legal. Agora, o que você não disse é quem me acusou
está agora condenado a 3 anos e 9 meses de cadeia e perdeu o cargo de delegado de polícia. Né? Que é quem? Eu não me lembro do nome dele, Bom, do acusador. Foi acusado e foi condenado pela Justiça Federal. Qual é o nome dele? Se você não se lembra que você Eu é não me repórter... lembro, não me lembro. Vai consultar os seus arquivos. Mas o senhor deve se lembrar. Não, lógico que eu sei o nome. Você tem que consultar seus arquivos. bom, você não consultar. pode vir para um programa me arguir e ignorando os fatos. Não estou ignorando o fato. Já tá? Você está dizendo que não sabe quem é? Não. O Protógenes Queiroz participou. O Protógenes Queiroz. Muito bom. Protógenes Queiroz é deputado federal com o senhor hoje lá Eu não na falei Câmara o dos nome, Deputados. você que está falando. Eu sei, mas eu gostaria que o senhor falasse o nome. Ah, sim, mas você está sabendo, então. É, mas ele é colega do senhor na Você Câmara. queria uma pegadinha em cima Não é de mim? pegadinha, mas eu queria que você tenha idade para ser meu filho, que não tem pegadinha. Não é pegadinha, doutor Não tem Paulo. pegadinha nenhuma. Ele fez acusação falsa, ele fez outros inquéritos falsos, tanto é que ele está condenado pela Justiça Federal a 3 anos e 9 meses de prisão e só não está preso porque ainda falta um recurso. E perdeu o cargo de delegado. Mas ele não é mais delegado. É folclore ou é verdade que durante esse período na prisão o senhor encomendou um tapete persa e reformulou o cardápio que era servido para o senhor? Isso é folclore, porque o tapete persa teria que ser brasileiro, o tapete. Deputado, qual foi o seu maior erro político? Foi ter dito a frase, estupra, mas não mata, ou aquela frase, votem no Pita, e se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Qual das duas foi o maior erro? A frase estupra, mas não mata, nunca me prejudicou eleitoralmente, porque eu ganhei muitas eleições depois da frase. O que eu disse, e repito, que o estupro é um crime, e que o estupro seguido de morte é um crime hediondo que merece prisão perpétua. Agora, vocês cortam a frase e esqueceram a prisão perpétua. Eu tenho uma frase aqui do senhor sobre isso, que é assim, o que fazer com um camarada que estuprou uma moça e matou? Isso, prisão perpétua. Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. Eu lembro que na época o senhor chegou aí para a televisão... Vírgula, e merece prisão perpétua. E merece prisão perpétua. O senhor chegou aí na televisão e pediu desculpas. A minha pergunta para o senhor é se o senhor considera esse erro, que o senhor mesmo disse, que não o prejudicou tanto eleitoralmente, porque depois o senhor venceu eleições, ou se o Pita, ao ter Vamos dito voltar ao Pita. Sobre essa frase que eu disse, Diga. Eu repito, se o Brasil tiver pena de morte, o estuprador com estupro seguido de morte, tinha que ir para a pena de morte. Eu não sou a favor da pena de morte, porque tem erro judiciário, mas isso tinha que ser cortado em pedacinhos, porque isso é um crime mais do que hediondo. Agora, sobre o Pita, São Paulo deu uma lição maravilhosa. Por quê? Não tem preconceito. Votou num carioca e negro para ser seu prefeito. Antes de ter votado numa mulher, votou num imigrante. Então, São Paulo mostra o seguinte, que é uma cidade que quer votar em quem trabalha. Ele, acredito eu, não está mais nesse mundo, Sim. que não devemos acusar ninguém, nem em vida, quanto mais em morte. Mas se ele traiu alguém, foi os seus eleitores, que votaram nele e o elegeram. Mas foi um erro político que o senhor cometeu, o maior erro político da sua vida? Meu querido, eu não olho pelo retrovisor, eu olho pelo para-brisa. Depois daquilo, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Mas ele, deputado, a minha pergunta para o senhor, eu me lembro do empenho do senhor naquela campanha para elegê-lo prefeito de São Lógico. Paulo. Ele foi secretário do senhor, chegou a trabalhar numa empresa privada Mas do espera senhor. um pouquinho, você gostaria que voltasse a Erundina? Com todo respeito à Erundina. A Erundina concluiu uma administração e não respondeu às acusações que o Pita respondeu. Do ponto de vista Perdão, a da Erundina, cidade eu de São digo Paulo, sempre para ela... ela me parece que foi uma prefeita bem melhor não. do que o Pita Você foi, tem não? que respeitar a verdade. Eu Diga. digo sempre para a dona Luiza Erundina, e ela vai confirmar para você, que eu sento com ela muitas vezes lá no plenário da Câmara em Brasília, se você um dia for prefeita, você vai apoiar o Paulo Maluf para ser seu sucessor, porque eu não abri nenhum processo contra ela, nunca agredi ela, não peguei as contas dela que foram reprovadas. Quer dizer, eu não faço política atacando os outros, não faço. Eu tenho que mostrar no meu tempo de televisão aquilo que eu fiz. Então, eu não vou falar mal dela, ao contrário, eu gosto muito dela. Agora, eu não a apoiaria, porque não achei que ela foi uma prefeita boa. Aliás, São Paulo não achou, porque o Suplicy, que era eleitoralmente um bom candidato, apoiado por ela, perdeu a eleição O senhor de ganhou mim da por 1 eleição. milhão de votos. O senhor sucedeu a Erundina. Mas o senhor não acha que a gestão Pita
foi o começo do fim do malufismo em São Paulo, que chegou a ser uma corrente política muito forte? Porque desde então o senhor não ganhou mais uma eleição majoritária. Acho que não, Kennedy. Por quê? Quando eu apoiei o Pita, eu mostrei que eu não tenho preconceito. Negro, judeu, para mim ser brasileiro é brasileiro. Carioca também é brasileiro. Agora, se você julgar que ele não foi um bom prefeito, ele tem que prestar contas aos seus eleitores. Eu, quando o apoiei... Só deu um aval muito forte. Tinha absoluta... Assim, mas eu não fico em cima do muro. Você tem que criticar são os políticos que ficam em cima do muro, que vêm aqui num programa de televisão não te dizem nada. Eu digo, eu falo e eu afirmo. Sou polêmico por isso. Ó, no dicionário de usos do português no Brasil, o nome Maluf se transformou num verbo, malufar. Eu fui consultar lá. O que está escrito lá? Sinônimo de malufar: surrupiar, adulterar. Como o senhor se sente tendo o seu nome associado à adulteração e à palavra surrupiar? Bom, primeiro precisa saber quem é o autor do dicionário. Porque eu podia dizer aqui, por exemplo, Kennedy Alencar é pederasta. E Sim. não é. Você entendeu? Então precisa saber quem acusa. Então quem acusa, evidentemente, é de um outro partido e não gosta de mim. Mas se ele ainda pode andar na cidade de São Paulo, é porque existia um prefeito e um governador, Paulo Maluf. Eu me orgulho do meu sobrenome e malufar é trabalhar. Não incomoda o senhor estar associado a palavras que têm a ver com Não, mas não é verdade. Atividades ilícitas? É como se eu dissesse que você está associado ao pederastismo e você não é pederasta. Mas ninguém fala isso de mim, doutor Paulo, mas falam do senhor. Falando. Não, mas falam do eu senhor. Eu estou falando e não corta esse pedaço no programa, Não, porque está sendo gravado esse programa, viu? Olha, o senhor pode falar que eu sou pederasta, viado, o que tiver, porque não cola porque eu não sou. Agora as pessoas falam... E para mim também não cola porque eu não sou. Para mim não cola. E se eu fosse, sou honesto, assumiria. Correto, moro na mesma casa há 46 anos e trabalho na mesma empresa. O senhor em São Paulo gosta muito quando é reconhecido aí como o mestre das obras. Acabou de falar no programa que se andar em São Paulo por 2 quilômetros, encontra-se ali um viaduto. Um viaduto do Paulo Maluf, várias obras. Se você andar em 1 quilômetro, você não encontra uma obra do Paulo Maluf. Não deixa de encontrar. De fato, o senhor fez grandes obras na cidade. Agora, eu me lembro que na campanha de 98, o senhor usou um bordão na campanha que dizia o seguinte: Maluf não é santo, mas faz. Que remetia a um bordão do Adhemar de Barros. O rouba, mas faz. Esse bordão, doutor Paulo, porque nós estamos falando claramente, o senhor teve aquela acusação de não ser ficha limpa, depois o TSE acabou revertendo a decisão. A minha pergunta para o senhor é muito clara. Quando o senhor mesmo, a sua campanha usa um bordão, Maluf não é santo, mas faz. O senhor não está, de alguma maneira, fazendo uma confissão de eventuais crimes que pode ter cometido? Esse faz aí não está associado ao rouba, mas faz? Para agora restabelecer a verdade, você está mal informado. Não foi o TSE que me fez candidato. Quem me fez candidato é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim. Porque a lei era clara. Sim, perdão, mas você TSE... tinha que ser acusado, por um colegiado. Sim. E o colegiado me absolveu aqui em São Paulo, portanto, não tinha nenhuma razão para impugnação. Segundo, acusações, Kennedy. Ora, quem mais foi acusado nesse país? Juscelino foi preso e deportado. Getúlio se suicidou. Washington Luiz foi preso e deportado. E o próprio Lula foi preso também de maneira muito injusta. Então, a acusação, desde que não tenha uma prova judicial por um tribunal superior, é acusação política do inimigo, do adversário, não tem valor nenhum. Mas o que o senhor quis dizer com esse bordão? Maluf não é santo, mas faz. Você é santo? Não, eu não sou santo. Você obedece os 10 mandamentos da Santa Madre Igreja? Não, eu não sou muito religioso. Não minta, não minta. Santo. Não, eu não sou muito religioso. Você obedece os 10 mandamentos da Santa Madre Igreja? Paulo, é capaz de não saber quais são os 10 mandamentos, doutor Paulo. Posso dizer para você, com muita sinceridade, diga. Quem está no altar é porque foi santo pela Santa Madre Igreja. Então, cada um tem os seus pecadinhos, mas os meus pecadinhos veniais nunca atrapalharam ninguém, ao contrário. Eu trabalhei mais do que ninguém por essa cidade e por esse estado. Agora, o senhor tem fama aí de ser um administrador, o senhor gosta de estimular essa fama. A gente sabe que o Minhocão, aquela obra, aquele viaduto enorme que atravessa ali a zona oeste da cidade, na opinião de muitos arquitetos, urbanistas, é um horror, porque ele enfeiou muito uma parte da cidade, degradou aquela região da Santa Cecília. Hoje, se o senhor fosse prefeito de São Paulo e alguém fizesse uma proposta de demolir o Minhocão, seria uma boa solução para São Paulo? Hoje?
Quem fizer essa proposta é porque é inimigo de São Paulo. Por quê? Porque o Minhocão não é só a ligação do Largo Padre Péricles, feita em tempo recorde, em 1 ano e 2 meses. Que saudades do tempo que se fazia uma obra desse tamanho em 1 ano e pouco. Até a Praça Roosevelt. Passa por baixo da Praça Roosevelt, passa por cima da 9 de Julho, passa no Bexiga, no viaduto Júlio de Mesquita Filho, passa por baixo da Brigadeiro Luiz Antônio, passa por cima da 23 de Maio, passa por baixo do viaduto Guilherme de Almeida, na Liberdade, veja, eu não estou lendo, passa pela Galvão Bueno, Conselheiro Furtado, Rua da Glória e dá lá na Praça Dom Pedro. Mas, espera, deputado, é um conjunto de 12 obras sim, que, se você demolir aquilo, posso lhe garantir o seguinte, não precisa demolir, fecha esse conjunto durante uma semana e São Paulo para. Tá, mas a minha... Então, continuando... eu me orgulho de ter feito essa obra no tempo que eu fiz. Pois é, uma obra dessa... Agora, nessa obra, você Diga. sabe que passam por dia Diga. 40 mil veículos. Por mês, 1 milhão. Eu pergunto, onde é que você vai colocar esse 1 milhão de veículos por mês se essa obra não existisse? No transporte público. Então, tem um projeto maluco. Vamos fazer tirar o Minhocão e fazer um túnel. Bom, tem que perguntar à população se ela está disposta a triplicar o seu IPTU pela besteira de um arquiteto. Mas olha, muitos arquitetos, muitos urbanistas, deputado, argumentam que esse montante de recursos gastos em túneis, tantos viadutos, esse montante seria muito mais bem aplicado se tivesse sido gasto no transporte público. Então, o senhor foi prefeito de São Paulo 2 vezes, né? Comparativamente, o senhor gastou dinheiro muito mais em obras para o carro, que é um transporte individual, do que para o transporte público, metrô, corredores e tal. Isso, do ponto de vista administrativo, para uma cidade tão grande como São Paulo, não é um erro administrativo? Com todo respeito, você está mal informado. Deixei você formular a pergunta. Não, quem começou o metrô de São Paulo? Faria Lima e Paulo Maluf. Quem conseguiu os primeiros empréstimos para viabilizar o metrô de São Paulo? Foi Paulo Maluf, junto ao ministro Delfim Neto, Mário Andreasa e João Paulo Reis Veloso. Quem começou, de fato, a linha Norte-Sul, e mostro fotografias no meu livro que você viu, de pedras fundamentais. Quem fez o início da Zona Leste? Bresser, República, Belém, Tatuapé, que ainda hoje é a estação que tem maior número de passageiros. Ora, ninguém trabalhou mais para fazer o metrô de São Paulo e ninguém sofreu mais críticas por fazer o metrô de São Paulo que Paulo Maluf. É que, às vezes... Não foi pouco investimento? Quem? Não merecia mais investimento? Esses dinheiros que o senhor gastou em viadutos, avenidas, se tivessem sido canalizados para o transporte público, não era melhor? Não, viadutos e avenidas, se você me der mais 4 horas, Diga. Eu te conto o que foi feito em Nova York, o que foi feito em Tóquio, o que foi feito na periferia. É uma combinação, na sua opinião? Você tem que ter gente que vai de carro de um lugar para outro, gente que vai de ônibus, gente que vai de metrô, gente que vai a pé, gente que vai de bicicleta. Doutor Paulo, vou pedir licença para o senhor mais um minutinho, que o nosso bloco está estourando o tempo. É a notícia volta daqui a pouco com Paulo Maluf.